Deus continue abençoando a cada um de nós. Nós vamos aproveitar que estamos de pé para ler as Escrituras. No livro de Gênesis, capítulo 32, a partir do versículo 22. Gênesis 32, versículo 22. Se você veio para receber as bênçãos de Deus, certamente você vai levar. Amém? Porque tudo depende da nossa expectativa, né? Aquilo que nós viemos buscar. Diz assim as Escrituras: levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Amém. Que Deus abençoe a palavra que nós temos lido. Podeis assentar, irmãos. Eu quero meditar com os irmãos sobre um título: um encontro com o sobrenatural. Um encontro com o sobrenatural. Nós sabemos, irmãos, que a Bíblia nos informa que as coisas que se veem foram feitas por aquilo que não se vê, por aquilo que não é aparente. Dessa forma, nós entendemos que o mundo espiritual ele é muito mais real do que as coisas natural. Nós temos ideia das coisas natural porque nós vivemos nesse mundo matéria natural. Mas esse mundo ele é influenciado pelo mundo espiritual. E Deus é sobrenatural. Como também Satanás ele é sobrenatural. Ele não é natural, mas ele também atua. E um encontro depende do tipo de encontro que você tem, é o resultado que você vai obter. Se uma pessoa, por exemplo, mesmo uma pessoa de boa índole, ele começar a andar com pessoa de má índole, a tendência é ele começar a se perverter, porque ele é influenciado. Ou você vai converter aquela pessoa, ou ela vai te converter para o lado dela. Então nós vemos que tudo depende daquilo que nós estamos sendo influenciado e daquilo que nós estamos tendo um contato direto. Nós vamos se prender mais sobre o encontro com Deus, literalmente, com o sobrenatural. Mas para que nós possamos fazer uma base, nós vamos meditar e analisar o encontro que teve Eva, né, com o sobrenatural, mas não foi o encontro com Deus. Se veja que eu imagino, e você pode também tirar as suas conclusões, que não foi o primeiro encontro de Eva com a serpente que trouxe a ruína que nós vemos hoje. Nós imaginamos que ela tinha aquele animalzinho, vamos dizer assim, de estimação, que ele era mais parecido com o homem do que o próprio chimpanzé. Podia conversar, podia, vamos dizer assim, trocar uma ideia sobre o jardim do Éden, sobre o tempo, como estava uma coisa, como estava outra. E, por certo, Eva, como também Adão, poderia ter
bom relacionamento com aquela serpente. Conversavam, mas um dia a coisa mudou. Um dia Eva encontrou com a serpente, mas ela já não estava mais sozinha. Foi como um dos outros dias, mas logo ali dentro daquela serpente estava quem? Satanás. Ela não podia ver com seus olhos naturais, mas espiritualmente ali estava Satanás usando aquele animal que podia falar, que podia dialogar, para trazer a ruína sobre a terra. E logo o que ela fez? Ela trouxe, Eva para dentro das Escrituras e começaram a conversar sobre as coisas, sobre as promessas de Deus, sobre a palavra de Deus, e logo ela conseguiu torcer as Escrituras. Não é assim que Deus diz que você pode comer de tudo que está no jardim? Sim, podemos comer de tudo, mesmo menos da árvore que está no meio do jardim, porque no dia em que nós comer, morreremos. Mas a serpente, o diabo através da serpente, não, certamente vocês não vão morrer. Porque Deus sabe que no dia em que vocês comer, vai abrir o vosso entendimento e vocês serão igual a Deus. Veja, no meio de uma mentira, ali estava, vamos dizer assim, 90% de verdade. Realmente, abriu o entendimento deles, abriu os olhos deles, mas ali toda a raça humana, não só o homem, como também a natureza, como também os animais, tudo caíram por causa de um encontro e uma atenção que Eva deu, vamos dizer assim, para a pessoa errada. Então, irmãos, tudo isso depende. Nós somos pessoas influenciadas, ou somos influenciadas pelo Espírito de Deus, ou somos influenciados pelo espírito do inimigo. Mas eu creio que cada um de nós estamos lutando, estamos buscando para ser influenciado pelo Espírito de Deus, para ter um encontro com Deus. E não somente o encontro, mas trazer daquele encontro aquilo que nós precisamos. Porque às vezes as pessoas se conformam, o mundo religioso principalmente se conforma, porque sentiu a presença de Deus, porque Deus estava ali, porque se alegrou e pensa que isso é tudo. Não, isso não é tudo. Naquele dia, Jesus disse que muitos dirão: Senhor, nós comemos e bebemos diante da Tua presença. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Pessoas que literalmente estiveram na presença de Deus, mas não obtiveram ali o resultado, ou seja, uma mudança na vida. Se conformou simplesmente com uma visita. Nós vemos que a escritura que nós lemos de Jacó, aqui no Val de Jaboque, antes disso, ele tinha tido encontros com Deus ou não? Tinha. Sonhos de uma escada que subia aos céus e os anjos subiam e desciam. Ele era um homem espiritual. Ele era vamos dizer assim, era um crente. E, inclusive, portador das promessas de Deus. Mas ele não tinha aquela mudança na natureza, no caráter. E como nós sabemos, boas intenções não traz o resultado somente. Às vezes as pessoas têm boas intenções, como eu falava ontem com um jovem no Noai. Boas intenções de reconciliar, de voltar, servir a Deus, isso é bom. Mas precisa essa boa intenção estar, vamos dizer assim, amparada, estar ajudada pelo sobrenatural, por Deus. Porque só as boas intenções nós vamos sempre cair. Mas quando nós levamos, entende, o sobrenatural conosco, levamos a graça de Deus, alcançamos aquela graça de Deus, a força, nós vamos em frente. Por isso nós temos que lutar, mas precisamos saber como lutar.
Como lutar? Como alguém um dia disse, pastor Febrônio, mas eu estou lutando. Eu estou lutando. O pastor disse, sim, eu sei que você está lutando. Mas está lutando por baixo do inimigo. Você precisa lutar por cima do inimigo. E para isso nós precisamos o quê? Buscar a presença do sobrenatural. Não só a visita, mas a presença, o Espírito Santo, a mudança de Deus em nossa vida. A força do Espírito Santo. Então, nós tomando aqui o exemplo de Jacó, nós vemos que ele antes tinha experiências com Deus, mas a vida dele era uma vida que ia como dava. E se nós for realistas, irmãos, boa parte do povo que serve a Deus, muitas das vezes, vive aquela vida sem ter, entende? O sobrenatural. Sem ter aquele comprometimento com as coisas de Deus. E na medida que nós deixamos a luz entrar no ambiente, nós vamos vendo melhor. Deixa a luz entrar na tua vida. Se tiver pouquinha luz, você não vai ver praticamente nada. Mas se tiver, vamos dizer assim, a bastância de luz, você começa a ver coisas que antes você não via. Por exemplo, eu uso óculos para ler. Quando é bem iluminado, não precisa botar óculos. Pode ver que às vezes eu até venho sem óculos. Mas às vezes a gente se aperta um pouco. Mas se estiver bem na luz, não usa o óculos mais. Mas por quê? Porque a luz está clareando bem, você está vendo nítido que nem precisa o óculos. Por isso depende da quantidade que nós temos de luz em nossas vidas, é que nós vamos perceber certas coisas. Não tem problema isso, não tem problema aquilo, não tem problema aquilo outro. E não lembra-se que a Bíblia diz, não sabeis vós que o Espírito que em vós habita tem ciúme? Então nós vemos que Jacó, irmãos, um homem que tinha promessa, um homem que teve futuramente, aqui na Escritura que lemos, a vida transformada, mas precisou, Deus permite, o aperto chegar, para que ele pudesse lembrar, não posso mais prosseguir. E quando às vezes nós vemos que a vida vai indo de uma forma, vamos dizer assim, de mal a pior, que não progride espiritualmente, não dá conta, é a hora que às vezes, é a hora que nós vamos e buscamos a Deus. E ali é onde há a mudança. Eu reconciliei com 19 anos. Fui criado num lar cristão, mas devido, vamos dizer assim, ao descuido, acabei resbalando, e o mundo vai nos envolvendo, nos envolvendo, nos envolvendo, e quando você vê, você está totalmente preso, e só resta aquela triste realidade: eu não dou conta. Pode fazer propósito, pode fazer isso, pode fazer muitas coisas. Mesmo vir na igreja, que isso é muito bom, mas a pessoa está presa, literalmente presa. Mas graças a Deus, que quando nós buscamos por Deus com desespero de alma, e realmente coloca um foco ali, um desejo, um objetivo, e não aceita aquela condição, Deus vai dar graça. Então, eu lembro que antes, nesse período, desejando servir a Deus, comecei a me achegar aonde podia ser ajudado, jovens da igreja, e ali conversando, sendo incentivado, sendo ajudado. Da minha parte, o que eu fazia, eu os respeitava, não vinha ali fazer coisas que não eram de um cristão, e fui sendo incentivado. E eu lembro que um dia eu conversando com o irmão Dirceu Pereira, e ele me animando ali, ele trabalhava na estofaria, ele estava ali trabalhando na mesa do estofador, conversando. E eu, de alma, eu disse, eu vou voltar. Eu vou voltar. Mas, de repente, irmãos, surgiu, eu já contei esse testemunho outras vezes, uma pergunta, e bem forte, porque o meu desejo era retornar
e realmente honrar o nome de Cristo. Não simplesmente vir e retornar e amanhã estar lá no mundo. Não adianta. O desejo era esse que Deus tinha colocado no nosso coração. Eu disse, irmão, eu vou retornar e dentro de 3 meses, eu estipulei assim, eu quero estar na ceia. Mas veio uma pergunta assim, forte e objetiva. Você já viu alguém que desviou e voltou e firmou? Porque o que eu conhecia e lembrava era pessoas igual eu, que estava vivendo, filhos de cristão, às vezes vinha, se reconciliava, amanhã estava lá fora de novo, e que adianta? Aí o irmão disse assim, sim, eu conheço um. Aí eu disse, quem? Fiquei muito curioso. Ele disse, irmão Beto. Irmão Beto, me permita contar esse testemunho. E ele disse, sim, irmão Beto, quando era novo, né, resbalou, mas reconciliou e está aí. Eu olhei e pensei, que coisa boa, né? Que às vezes se teve chance para ele, para mim. Né? Uma pessoa que nós, como jovens na época, admirávamos, né, com certeza, um homem central, um líder de cântico dedicado, eu fiquei feliz em saber aquilo. Aquilo me deu um ânimo. Mas, como eu já contei outras vezes, numa quarta-feira, 1º de maio, eu tinha 19 anos e um dia. Tinha completado 19 anos. Eu entrei ali mais ou menos no que está o Eliel, meu sobrinho. Estava o pastor Getúlio atendendo o culto, o pastor Febrão não estava. Na hora de orar, eu dobrei o meu joelho e comecei a falar com Deus das minhas misérias. Comecei literalmente a dizer, Senhor, eu sei que eu vou sair daqui e vou continuar fazendo coisa errada. Vou continuar lá fora. Essa é a minha realidade. Eu sou isso. E nós precisamos chegar a Deus, entende, com sinceridade. Nós não vamos conseguir enganar Deus. Entende? Eu vou sair daqui como entrei. A minha vida é essa, porque outras vezes eu vim na igreja e depois saía lá fora, era a mesma pessoa, mas não era aquilo que eu queria. Eu dizia, Senhor, não é isso que eu quero, e o Senhor sabe. Eu não desejo isso, mas isso é a minha realidade. Irmãos, literalmente, como há um divisor, entende? Como há um divisor, foi até uma altura da oração que mudou o quadro em minha mente, a concepção minha. Literalmente. Como eu estou dizendo, vamos dizer assim, essas páginas são brancas. E, de repente, você mudar e dizer, não, essa página é azul. Literalmente, irmãos. Deus é minha testemunha. Deus é minha testemunha. De uma parte em diante, eu já sabia que daquele momento em diante, eu seria um cristão. Pronto. Ponto final. Daquele momento em diante, eu serviria a Deus. Imagine alguém que estava literalmente no lodo. Literalmente. Mas Deus colocou aquela convicção. Eu lembro que eu saí ali fora, na porta. Uma das pessoas que eu lembro que eu encontrei na época, muitos de vocês conhecem, é o irmão Rêmulo Reis. Ele é primo do irmão Sedenir. Eu cheguei para ele animado, disse, de hoje em diante eu vou caminhar com vocês. Ele escutou aquilo, mas ele não sabia, vamos supor, daquela convicção que estava aqui. E, literalmente, Deus me deu graça. Eu lembro, como fosse hoje, depois eu descendo para casa a pé, havia uma descida, e eu descia aquela estrada, rindo, como uma criança que ganhou algo muito importante. Por quê? Houve o quê? Desde então, como pregou o profeta, houve um encontro literal. Agora, isso não exime, isso não tira de nós, entende, a nossa obrigação de lutar, de batalhar, de gemer, de chorar. Porque imagine alguém que estava totalmente comprometido. Tive muitas lutas e dificuldades, trabalhando no meio de pessoas ímpias e assim por diante,
tive muitas lutas, mas todas as vezes que caí, eu levantei. Eu levantei, pela graça de Deus. E se pudesse não ter tido todas essas quedas, que nós olhamos para trás e não nos gloriamos, seria muito melhor, mas infelizmente tivemos. Por quê? Porque acabamos facilitando, não é? Deus nos socorreu. Mas e quantos que nunca mais voltam? O profeta diz: o pecado pode te levar mais longe que você queira ir e te cobrar um preço que você não possa pagar. Houve uma oportunidade. Pela graça de Deus, nós agarramos essa oportunidade. Tive que lutar. Muito. Muito. E eu fui criado, como os irmãos sabem, nós fomos criados na mensagem. E eu vi o pastor um dia fazer uma coisa que eu nunca mais vi, até hoje. Aquilo eu penso que era para mim. Aquilo era para mim. Era um culto de Santa Ceia. Nesse período já namorava com a minha esposa, que casei depois. E eu tinha falhado e feio. Tinha falhado e feio. Tinha pedido perdão para Deus, mas Deus exigiu algo a mais. Porque a Bíblia diz: quem come e bebe, toma e bebe indignamente, come para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Come e bebe indignamente. E aqui estava a ceia, posta aqui. Eu tinha falhado, como eu disse, tinha me arrependido, mas Deus exigiu algo mais. E nós temos que estar disposto a pagar o preço quando tem que se pagar o preço. E você pode imaginar que se é fácil ou não é. Um rapaz de 19 anos, o pastor aqui abençoou os elementos e disse assim: se alguém tem pecado contra a igreja e deseja o perdão, você levante de onde você está, vem aqui, olhe para a igreja, não precisa falar nada. Mas com o teu, quer dizer, com a tua atitude, você está dizendo: eu preciso do perdão. Alguém já viu o pastor fazer isso alguma vez mais? Eu lembro de uma vez, e essa vez eu estava incluído. Se alguém lembra essa vez, pode até levantar a mão, porque faz algum tempo, né? Irmãos, aquilo literalmente me afundou no banco. Eu tinha certeza, eu tenho que ir. Com certeza eu tenho que ir, porque eu preciso do perdão da igreja. Eu falhei. Mas, como nós temos, todo ser humano, vamos dizer assim, tem o jeitinho brasileiro, eu pensei: sim, claro, eu tenho que ir, mas com certeza tem mais alguém que vai ter que ir. E quando ele for, eu vou atrás. Eu pego a carona e lá vai eu. Mas espera, e aquela tensão, ninguém levantou. Aí eu pensei, então, aí o pastor disse: então, se não tem ninguém, né? Eu pensei: tem. Está mais ou menos que estava o irmão Maxwell ali sentado, um pouquinho para trás. Eu levantei e vim. Depois teve muitas outras pessoas que vieram, né? Mas eu não conseguia carona. Então são coisas que a gente conta, essas experiências, para saber como Deus cuida da gente. Por certo, não era correto eu vir tomar ceia daquele jeito, sem falar com o ministério, sem receber o perdão. Deus tinha me perdoado, mas precisava algo mais. Entende? Então, Deus é sobrenatural, e quando nós nos achegamos a esse sobrenatural, cumpre o que diz a Bíblia, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito, e estamos nessa caminhada. E o nosso intento é cada dia ser melhor cristão, cada dia ser mais fortalecido, cada dia ter mais do Espírito Santo. Não podemos ir protelando, porque o que o diabo quer é isso, manter nós na zona de conforto. Sim, eu sei que eu tenho que tomar uma posição, mas amanhã eu tomo. Eu sei que eu preciso deixar isso, mas não tenho força hoje, mas amanhã eu vou ter. Até quando?
Até quando? Até passar a linda misericórdia? Pode. Muitos passam. Se for brincando, passa. Porque a Bíblia diz que Deus não contenderá para sempre com o homem. E Jacó veio dessa maneira, vamos dizer assim, aquele crente nominal, mas quando ele ordenado por Deus, né, Deus disse, volta para a tua terra, e ele saiu. Atrás dele tinha Labão, que ele não estava com, vamos assim, com um papel muito bom também com seu sogro Labão. Atrás dele estava Labão e na frente dele Esaú, né? Pronto para cumprir a promessa que fez quando era muito novo ainda. Que quando ele, vamos dizer assim, ele comprou, né, o direito da primogenitura, não seria nem justo Esaú ficar bravo, mas ficou, né? Mas quando ele tirou de Esaú o direito da primogenitura através da compra, e depois enganou o seu pai e recebeu a bênção, Esaú, na hora, não parou para pensar, não, mas eu vendi, é dele, agora não é mais meu, que se vê. Não, mas ele não gostou. Ele disse, vou esperar meus pais morrerem e depois nós vamos acertar. E Rebeca, sabendo do intento do seu filho Esaú, disse para Jacó, vai para a terra do meu irmão Labão e viva lá. Você vai estar mais seguro. Entende? E ele foi. Vamos assim, para Labão, e lá ficou, e lá negociou, e aí vinha voltando. Um homem, vamos assim, que tinha muitas experiências. Se fosse sentar e contar a experiência com Deus, que Jacó tinha experiência. Mas o caráter de Jacó era uma tristeza. A vida dele, vamos supor, a aparência, se olhasse, o homem abençoado, mas e a vida lá dentro? Ele podia contar com o sobrenatural, ele podia, entende, demonstrar através da vida dele Deus, como cantamos aquele hino, pode o mundo ver Cristo em ti? Perdido, encoberto de trevas, o mundo pode ver Cristo em ti, pode ver Cristo em minha vida, os colegas podem ver Cristo na tua vida? Ou é como mais um? Porque hoje aí, fora de evangélico, tem bastante, né? Mas você fica sabendo que é evangélico quando fala que é evangélico, porque a vida... Mas Deus procura um povo e virá buscar um povo especial, zeloso e de boas obras, que puderam passar, vamos dizer assim, pela fornalha do Espírito Santo e tiveram suas vidas transformadas. Deus ainda transforma, mas tem que haver um desejo, tem que haver um clamor, tem que haver um empenho, um comprometimento. Jacó fez a sua família passar o rio e ficou ali no Val de Jaboque. Vamos dizer assim, no primeiro momento que ele começou a orar, o sobrenatural desceu. Ele não saiu simplesmente pulando para cá, Deus está aqui, é muito bom. Mas o que estamos levando dessa presença? O sobrenatural desceu, e quando o sobrenatural desceu, ele agarrou a perna do anjo, diz, daqui você não sai. Como cantamos aquele hino, não passe de mim, ó eterno Salvador. Quantas vezes a presença de Deus está sobre a audiência, toma o pregador, entende? E temos que aproveitar essas oportunidades. Senhor, não passe de mim. Eu preciso, nem que seja uma pequena gota do Teu Espírito Santo. Eu preciso sair um pouquinho melhor, porque no outro culto eu venho e saio mais um pouquinho melhor, e assim eu venho vindo, e assim vou recebendo o Teu Espírito Santo, e vou tendo força para vencer esse mundo. Não, Jacó não fez assim, porque ele sabia, atrás está Labão, na frente está Esaú. Se eu ir sozinho encontrar com Esaú, não só eu vou perder a vida, mas minha esposa, meus filhos, que não tem nada a ver, não ia poupar nada. E o mundo está aí fora. Nós não sabemos quantos anos temos pela frente ainda. Quantas
lares destruídos, mesmo ministros destruídos, porque o diabo não está brincando. Não. Mas que Deus nos conserve, pela graça dEle, até aquele último momento que tivermos nessa terra. Que Deus nos conserve envolvido nessa atmosfera do sobrenatural, escondido debaixo das asas do Onipotente. Que Deus possa ir conosco e golpear junto, quando Sansão golpeava, com aquela queixada de jumento, uma queixada seca, no primeiro golpe se esfarelaria, mas ele golpeava e Deus golpeava junto. Não podemos ir sozinhos nessa batalha, precisamos estar amparados pelo sobrenatural, precisamos estar amparados pela coluna de fogo. E Jacó agarrou, vamos dizer, na perna do anjo e disse: não. Era esse a oportunidade que eu precisava e aqui está. Eu não saio daqui. E Deus prova para ver se realmente é isso que nós queremos. Querer viver uma vida superficial, na cadeira do comodismo? Vive. O diabo dá tapa na cara da pessoa quando quer. E daí, na hora certa, ele dá o golpe fatal. Ele não está para brincar. Não. Às vezes você vê pessoas, boas pessoas, vivem bons tempos na igreja, de repente leva ali uma rasteira, que às vezes nunca mais se endireita. Não estamos imunes à queda. Como diz o pastor Febrônio sempre, pecado na vida do cristão é um acidente de percurso. Mas se você, porventura, tropeçar e cair, que você tem ali, entende, Deus do teu lado para te segurar na mão, como Pedro teve, quando saiu do barco e foi andando pelas águas e começou a afundar. Ali estava Jesus, homem de pouca fé. Levou vamos dizer assim, um puxão de orelha, mas foi sustentado. Não te solto sem me abençoares. Qual é o teu nome? Dizer, onde que está o problema? Jacó. Trapaceiro quer dizer o nome Jacó. Era um pontinho, mas era o que estava impedindo dele ser o homem que foi, abençoado como foi. Jacó. Então, de hoje em diante, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e os homens, e prevalecesse. Irmãos, que momento sublime, né? Que momento sublime que Jacó pôde ouvir aquilo, mesmo com uma dor na juntura da sua coxa, porque o anjo tocou a juntura da coxa, a Bíblia diz, e deslocou, e ele mancou por resto da vida, mas ali estava a marca de Cristo, a marca de Deus nele. Não se importava nem com a dor. Pôde sair dali um homem diferente, um homem mudado. Que linda escritura que lemos. Um homem transformado. E Deus mudou? Não. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se eles receberam, irmãos, pense, se eles receberam tamanha bênção, tamanha transformação ainda, no Velho Testamento, que era a sombra, os tipos, estavam sobre o sangue de animais. Nós hoje estamos sobre o sangue de Cristo. Por isso disse Paulo, nem a morte, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa poderá me separar do amor de Cristo. Quer dizer, não há nada que possa separar. Porque Deus está ali para nos encorajar, para nos fortalecer, para nos dar aquilo que precisamos. Nada. Nada. Há alguma dúvida em seu coração? Eu creio que não pode haver nenhuma dúvida. Se Cristo nos chamar hoje, aonde nós vamos estar? Se deitarmos e não acordarmos mais, onde vamos estar?
Há uma dúvida? Se há uma dúvida, é porque ainda há algum probleminha ali. Mas, irmãos, isso é fato. Quando estamos nas mãos de Cristo, não que somos perfeitos, mas Romanos 8 diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há nenhuma condenação. Somos falhos, mas há uma coisa, quando falhamos, há um sensor lá dentro que não nos deixa sossegar até corrigir aquilo. E Jacó saiu dali com um Israel, um príncipe. Irmãos, como eu falava em outro lugar, o cristão tem problemas como o ímpio tem problemas. Não é porque nós servimos a Deus que a dificuldade não vem. Vem. Jacó estava buscando a Deus, né? O aperto tinha chegado, Esaú estava vindo contra ele, já tinha mandado presente para tentar placar a ira de Esaú, não tinha conseguido, continuava vindo Esaú com a mesma fúria. Jacó desce lá no vale de Jaboque, busca a Deus, recebe uma transformação, e eu te pergunto, nesse momento Esaú parou de vir ao encontro dele? O problema parou de vir ao encontro dele? Não. Mas quando o problema, quando o inimigo entrou naquele território, na presença do sobrenatural, na presença de Deus, não encontrou mais um Jacó, mas encontrou um Israel, e houve um quebrantamento, houve uma mudança, foi ali na hora do problema. Apontou a Esaú, digamos, a uns 100 metros, ainda com fúria, mas quando foi entrando dentro daquela atmosfera, encontrou com Israel, príncipe de Deus. E restou fazer o quê? Se abraçar, beijar e chorar. E ainda ofereceu os seus homens para ajudar a tocar o rebanho de Jacó. Que coisa, irmãos. Isso é a presença do sobrenatural. Não é porque adoecemos que Deus não nos ouve. Não é porque temos problema que Deus não nos ouve. Não é porque temos dificuldades, tentação, dias às vezes que estamos aborrecidos. Não, Deus está conosco ali. No mundo tereis aflição, mas tende de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? É tendo essa convicção que nós vamos marchando de glória em glória, dia após dia. Vem a luta, vem a dificuldade, às vezes tu olha para um lado, olha para o outro, não entende por que está passando isso. Deus está vendo. Eu não compreendo, mas eu vou andando. Na hora certa Deus vai agir. Eu não compreendo, mas Deus está vendo. Enquanto o que não tem Deus, você sabe o que muitas vezes acontece. Tiram suas vidas porque não vê mais solução. Mas nós, quando não vemos mais solução, vamos dizer assim, não vemos mais nada diante de nós, nós ainda temos um Deus que nós sabemos que Ele está ali. Veja Daniel, um homem fiel. A Bíblia diz que Daniel, ele era um homem que nele havia um espírito excelente. A Bíblia diz assim ali no livro de Daniel, que em Daniel havia um espírito excelente. Mas mesmo sendo um homem íntegro, um homem que servia a Deus, despertou o ciúme, a inveja dos seus colegas. O problema não deixou de vir? Não, o problema veio. Colega deles, quem sabe muito até amigos, mas de repente começaram a ter inveja de Daniel. Por que esse homem se destaca? Sempre tem que ser o Daniel. Nós procuramos ter, vamos dizer assim, ter a graça do rei, mas Daniel sempre está na frente, sempre se destaca. Claro que ia se destacar. Havia um espírito excelente, havia o espírito de Deus em Daniel, era automaticamente. Como não ia se destacar? Estão entendendo? Era consequência. Era consequência. Mas isso não impediu com que eles invejassem, montassem uma trama, que fizeram assim como, vamos dizer assim, que não tinha como dar errado. Assim como 2 mais 2 é 4. Agora nós pegamos Daniel.
Não temos como achar nada na vida de Daniel se não atentarmos para a lei do seu Deus. Porque o homem não faz coisa errada, o homem é sincero, o homem cumpre com seus tratos, o homem respeita seus superiores, o homem não fica tendo abuso de autoridade com seus inferiores, fazia as coisas certas. Mas se nós olhar na lei do seu Deus, aí é onde nós vamos achar culpa nele. Montar uma coisa bem montadinha. Rei, querendo a integridade do rei, vamos dizer que disseram, nós fizemos uma lei que qualquer homem que fizer uma petição a outro homem, ou mesmo a qualquer Deus, a não ser para o rei, deverá ser lançado na cova dos leões. Vamos provar a integridade do povo. Ou que o rei, vamos dizer assim, estufou o peito, né? Olha como meu súdito realmente me ama e me defende. Por espaço de 30 dias, ninguém pode fazer uma petição a nenhum homem, nem a um Deus, nem uma oração. Por 30 dias. Só 30 dias, né? Daniel podia muito bem dizer assim, não, é só 30 dias, eu não vou poder orar por 30 dias, mas Deus conhece meu coração. Ou melhor, por 30 dias não vou mais orar visivelmente, não vou abrir a janela para a banda do templo, vou fazer minha oração quietinho, em pensamento, Deus ouve. Não. Não tinha negociação com Daniel em relação à fé. Não tinha negociação. Como creio que o pastor Febrônio um dia disse, a nossa fé não está no banco de negócio para negociação. Não está à venda. E assim, dessa forma, minha e a tua fé não pode estar em negociação. Ah, mas é só uma mentirinha. É, mas é uma mentirinha. Irmãos, e quando a pessoa começa saindo do seu posto de dever, abrindo a guarda, como diz, a pessoa se percebe. Ou não percebe? Percebe. Mas Daniel, por certo, ouviu essa nova lei sancionada pelos seus príncipes e o rei. E ele foi fazer o quê? O que será foi fazer, Daniel? Se queixar para o rei? Não. Abriu a janela de novo para a banda de Jerusalém, do templo, e foi orar. Eu imagino que ele começou a oração e disse, Senhor, o Senhor veja o que aconteceu aí. Estava tudo bem, andando tudo tranquilo, agora meus colegas armaram uma para me pegar. Que eu não vou poder orar, falar com o Senhor por espaço de 30 dias. Se caso eu fizer isso, estou na cova dos leões. Mas está em tuas mãos. E fez isso como de costume. 3 vezes ao dia, ele abria a janela para a banda do templo e orava. Deus não abandona os seus, nunca abandonou e não vai abandonar. O guarda de Israel não dorme. Aquele que em nós, como citei no princípio, começou a boa obra, aperfeiçoará. Não depende das nossas forças, porque não temos, mas depende de nós estarmos na mão de Deus. Assim como a madeira de gofer não dependia da resistência dela para poder suportar a ira do dilúvio, mas dependia do quê? De estar na mão de Noé e betumar com o betume que Deus orientou. E se tornou a madeira mais forte que podia ter. Só forte? Flexível. Imagina se Noé tivesse dito, não, Senhor, tudo bem, o Senhor vai mandar chuva, creio. Mandou fazer uma arca com as metragens tal e tal, creio também. Mas eu não vou usar o gofer, porque o gofer é a madeira mais fraca que eu tenho aqui, mais porosa. Eu tenho uma melhor ideia, vou usar um angico, vou usar um cedro, vou usar isso. Você viu, irmãos? Por isso que a Bíblia diz que qualquer que tirar uma só palavra da profecia desse livro, será tirado a sua parte do livro da vida e da cidade santa. Noé ia fazer tudo certinho, ia mudar só a madeira, porque, digamos, né, na concepção dele, o gofer era poroso, fraco e assim por diante. E lá uma outra madeira era resistente.
ia ficar bem bonita a arca, daria menos trabalho, não precisaria betumar, mas quando o primeiro impacto que desse numa rocha, racharia tudo e botaria tudo a perder. Mas como eu posso imaginar, Noé pegando, vamos dizer assim, uma pena, né, que não tinha caneta na época, e Deus começou a dizer para ele, começou a anotar, madeira de gofer, ok. Ah, sim, a resina, ok. A metragem, tá, ok. 3 compartimentos, certo. A janelinha, tá, ok. Desenhou aqui. Que tal o projeto? Não vou tirar nem para cá nem para lá. Deus tem o seu projeto, a sua palavra. E o Espírito Santo é o que nos dita esse projeto. Vamos pegar a caneta e anotar o que o Espírito Santo tem nos falado por todos esses tempos. É dessa forma que chegaremos lá. É dessa forma que essa arca poderá subsistir a fúria do dilúvio. Mas se ele tivesse feito, vamos dizer assim, não entendo muito de madeira, mas vamos dizer o angico. Na primeira, estava flutuando bonito, né? Opa, deu certo. Mas quando as águas começassem a agitar, dessem uma pedra, rachava aquilo e ia tudo por água abaixo. Mas como ele fez segundo o projeto de Deus, como ele fez segundo o projeto do Espírito Santo, quando ele entrou ali dentro, não tinha preocupação, eu fiz como Deus mandou. A fúria do dilúvio pegava aquela arca e jogava contra as pedras, jogava contra as montanhas. Você acha que não jogava? Com certeza. Porque a chuva começou levantando a arca, e de repente ela deslizou ali do Monte Ararat, creio que foi. Não, ela repousou no Monte Ararat, né? Enfim, começou a deslizar pelas águas, de repente encontrava um toco de uma árvore, de repente encontrava uma montanha, de repente encontrava uma ponta de uma rocha, batia ali, mas o que fazia o gofer? Cedia. E assim é a nossa vida nas mãos do oleiro, a nossa vida nas mãos do carpinteiro de Nazaré. Ela pode sim resistir todas as intempéries da vida e manter firme. Então nós vemos como vale a pena nós estar sob a sombra do sobrenatural, sobre as asas do Onipotente. E ter sempre, irmãos, esse objetivo, chegar. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus possa fixar isso em nossos corações. Tinha plano de falar sobre Moisés, mas eu creio que está bem especificado assim. Nós conhecemos a palavra de Deus e sabemos que Deus sempre tem os seus exemplos para cada um de nós. E o que precisamos fazer é ouvir o recado. Somos ensinados pelo pastor Febroni. Entregou o recado? Não se prenda nas demais anotações. Que isso fique bem fixado. Nosso desejo, quando eu prego, isso eu falo diante de Deus. O meu desejo é entregar o recado. Que fique bem, vamos dizer assim, mastigadinho. Amém? Fique bem claro, que possamos sair daqui pensando no que ouvimos. Lembra-se, todos nós temos acesso ao sobrenatural. Quando Cristo expirou ali no Calvário, o véu do templo, a Bíblia diz, rasgou-se de alto a baixo. Rasgou-se de Deus para nós. E hoje todos nós temos acesso. Amém? Que Deus abençoe. Vamos nos colocar de pé. Vamos inclinar nossas frontes. Querido Deus, eterno e soberano Pai, não quero me demorar, Senhor, porque eu creio que o recado foi dado aos teus filhos, que nenhum que aqui está saia da forma que entrou. Nenhum que aqui saia pensando, eu não dou conta, eu não vou conseguir. Nós não damos conta por nós mesmos.
como Jacó não deu conta, precisou de uma intervenção. Mas o Senhor sempre está disponível, disposto a nos dar, ó Deus, aquilo que precisamos, a lapidar as nossas vidas e nos dar o Teu Espírito Santo para prosseguirmos, Pai. Que a Tua graça, que o Teu Espírito Santo seja com Teu povo, Pai. Que o Senhor abençoe o pastor Febrônio no regresso, o irmão Reinaldo. Abençoe o pastor Daniel também no regresso ali de Vicente Dutra. E assim cada um dos Teus filhos, ó Deus. Que os anjos do Senhor sempre estejam ali para quebrar com todas as armadilhas de Satanás. Deus, porque cremos sem nenhuma dúvida na Escritura que diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem a Deus. Cremos, ó Deus, de todo o coração, eu creio que a Tua igreja também crê, naquela linda Escritura que diz: desde o tempo da antiguidade, nunca se ouviu, nem se viu um Deus além de Ti, que trabalhe para aqueles que nele confiam. Pai, se estamos de pé, é porque o Senhor tem nos conduzido, e aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará. Meu Deus, que possamos defender essa bandeira do Evangelho, enquanto estamos nessa terra, Pai, porque é a única oportunidade que temos de Te defender, de falar das Tuas grandezas, porque do outro lado estaremos já imunes, ó Deus, de toda dificuldade, não precisará ninguém mais te defender. Mas hoje, enquanto o mundo está aí pisando no Teu Evangelho, Pai, que possamos manter, ó Deus, a fé em Jesus Cristo, manter essa bandeira bem hasteada, e que o mundo possa saber que ainda há cristão genuíno que defende esse Evangelho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a Tua graça, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com Teu povo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.